Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos estar falando hoje sobre a oração. Inclusive a música que foi cantada agora é sobre a oração, né? Eles vão cantar a outra música depois, no final do culto, viu, André? É sobre a oração, né? Tiago, capítulo de número 5. Estaremos lendo o versículo 13 em diante. Tiago 5, do 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós queremos agora que o Senhor fale conosco. Use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Portanto, me santifica nesta hora, ó Deus, porque a palavra é do Senhor e não minha. E o Senhor quer falar a cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O poder da oração, irmãos. Nós podemos perceber que Tiago, inspirado por Deus, ele destaca a importância da oração na vida do crente. Mas também Tiago faz questão de colocar as circunstâncias pelas quais nós passamos e que não devem interferir no processo de orarmos a Deus. Ele fala do momento alegre, fala do momento de aflição, está aflito, de ansiedade, de preocupação. Tiago chama-nos a atenção para o fato de colocarmos as nossas questões diante de Deus. Chama atenção para o fato também da enfermidade. São circunstâncias que nós, seres humanos, passamos. Está alguém doente? Ore. Fale com Deus. Então, mas Tiago também alerta para a seguinte questão, que nós devemos também nos preocupar com as nossas faltas, com os nossos pecados, com as nossas culpas, confessando a Deus, confessando uns aos outros e orai uns pelos outros. Aí talvez, quero abrir um parênteses, que talvez você vai pensar, pastor, então eu tenho que falar tudo da minha vida, dos meus erros para o meu irmão, para depois ele orar por mim. Não é isso, exatamente isso aí que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo que temos que reconhecer que somos falhos, que pecamos, que falhamos, que erramos. Temos que reconhecer que precisamos orar uns pelos outros, que nós somos um corpo. E como corpo, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Meus irmãos, no nosso corpo humano, a nossa natureza humana, quando um membro está de alguma maneira deficiente, o outro membro
a outra parte do corpo desenvolve, e nós podemos ver de uma maneira, ela sobressai para suportar a falha daquela outra parte do membro. O corpo, ele converge junto para o todo. A igreja também é assim. Há casos que nós podemos relatar. Falamos para o nosso irmão, ora por mim, estou com dificuldade de trabalho. Irmão, ora por mim, estou com dificuldade lá com meu filho, com minha filha. Não tem problema nenhum. Você chegar e pedir, igreja, nosso culto de oração, aqui nós fazemos nossos pedidos. Mas há questões que você deve colocar para você e Deus. E Jesus já falara isso. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que estiver em secreto, e teu pai te atenderá. Há questões que são específicas. Você pode ter, irmãos, orem por mim. Igreja, orem por mim. Por uma situação, por uma dificuldade, mas há casos que não precisa abrir. Porque vai expor você, talvez vai expor uma outra situação, uma outra pessoa que nem todos têm maturidade, às vezes, para entender. Mas não é para deixar de orar. Não é para deixar de orar. A oração na vida do crente, na vida do ser humano, é muito importante. Porque é o momento que você vai falar com o Todo-Poderoso. É o momento que você fala com Deus. E nós podemos ver que Tiago estimula a oração. E ele, ao falar sobre a oração, ele faz referência, ele traz a figura de Elias. Ele fala, olha só como a oração tem um poder que vocês não vão entender, um poder sobrenatural. Elias era homem como nós. Ele coloca aqui, nós podemos dizer, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel. E ele demonstrou o poder de Deus através da sua oração. E todos nós conhecemos esse texto que está lá em 1 Reis 17, 18, 42, e 1 Reis também 17, está lá. Ele ora, e ora com fé, e a coisa acontece. Meus irmãos, um homem como nós. Às vezes nós pensamos, não, mas a oração desses homens da Bíblia eram super orações. Eles eram santíssimos. Né? Eles eram perfeitos, por isso que Deus atendia. Não, irmãos, eram homens sujeitos às mesmas falhas do que nós. Desde que Deus criou o homem, Adão pecou e o pecado está em nós. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém justo. Talvez você pense, não, mas aquele irmão é melhor do que eu. Não tem. Você é você. Talvez você está olhando alguma parte da vida desse irmão, algumas circunstâncias, que você vai dizer, ele é melhor do que eu, mas naquilo que você está vendo. Mas em outras circunstâncias, você é melhor do que ele. Nós não sabemos o coração dos nossos irmãos, de um dos outros. Deus é que sabe. Não viram a oração, meus irmãos, da viúva, que ela orou, a Lucas fala isso, né? E foi atendida. Deus olhou o coração daquela viúva também, que deu lá a moedinha. E os príncipes, os líderes, os abastados da época chegavam com sacos de moeda, aquela barulhada danada, disputando para ver quem deu mais. E Jesus, encostado, olhando aquilo tudo, olhou e viu. Aquela mulher colocou a sua moeda. E Jesus disse, na verdade, essa viúva deu mais do que todos vocês, porque ela deu tudo o que ela possuía.
Deus vê o seu coração. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo com você. Não importa, não interessa se aos seus olhos é impossível, se aos seus olhos é algo terrível. Não interessa. Deus está dizendo, falem comigo, que o impossível vai deixar de ser impossível. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos que diante de uma enfermidade, que para muitos, né, e é mesmo para todos nós, terminal, né, uma cabalística, uma situação da pessoa diz, olha, isso aí só Deus. Mas a pessoa tem fé e ora e fica curado. Isso está na Bíblia. Então nós estamos... devemos ficar espantados com essas coisas. Muito pelo contrário, nós devemos ficar espantados quando essas coisas não acontecem no nosso meio. Porque nós estamos deixando de buscar. Não devemos fazer disso uma regra para dizer que somos cristãos ou não, se estamos bem ou não, ou mercadejar isso, né? Fazer disso aí motivo de comércio. Não, isso não. Mas nós servimos a um Deus que tem todo o poder. E isso ninguém pode negar. Nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas. Nós servimos a um Deus que está em todos os lugares. E esse Deus é o nosso Deus. E por que não faria maravilhas no nosso meio? Por que Ele não vai deixar de abençoar os seus filhos? Não, Ele tem pressa de nos abençoar. Só que nós não temos, irmãos, prazer em comercializar, né? Ou sensibilizar as pessoas, fazendo propagandas para que as pessoas venham a Cristo simplesmente por esses sinais. Jesus, em determinado momento, parou a multidão e disse, vem cá, vocês estão me seguindo por quê? Porque eu multiplico o pão? Porque eu faço sinais, prodígios? Não é por isso que vocês devem me seguir, não, porque eu não tenho nem aonde na cabeça. Não é por isso. Nós temos que, sim, falar das maravilhas de Deus, mas principalmente propagar se podemos dizer assim, a super maravilha de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque daí, nenhum ser humano fica preso a outro ser humano. Mas se o pastor orar e colocar a mão na minha cabeça, né, eu vou ficar curado, ou minha situação vai ficar resolvida. Só o pastor pode fazer isso aí. Eu sou um homem de Deus, você também é. Eu sou sujeito a falhas, você também é. Posso orar como fui ungido por Deus, como pastor, não tem nada de errado você pedir que eu ore por você, coloque a mão na sua cabeça, não tem nada de errado disso. O que você não pode é ficar refém disso. Você não pode ficar refém disso. Porque você pode orar aonde você estiver. Se você sentiu de Deus, pastor, ora por mim. Sentir de Deus que a pessoa orar por mim, eu vou orar por você. Mas o que você não pode atrelar isso, a bênção. A bênção está condicionada só se o pastor orar por mim, só se aquele irmão orar por mim, só se aquela irmã orar por mim. Você não pode fazer isso. Porque Jesus não fez isso, Ele ensinou, e a Bíblia te ensina isso. Muitos homens de Deus oraram em circunstâncias adversas, né? E no meio do pecado, e o Senhor os atendeu. Jonas foi um que orou no ventre do peixe, em desobediência a Deus, e Deus atendeu a oração de Jonas. Davi orou ao Senhor por causa do seu pecado, pelo seu filho. Deus não curou o filho. Davi levantou e foi adorar a Deus. Mas ele orou depois ao Senhor e disse, Senhor, eu não aguento mais, o meu pecado está diante de mim, eu perdi a alegria da salvação. Me restitui a alegria da salvação.
E Deus restituiu a alegria da salvação em Davi e chamou Davi um homem segundo o coração de Deus. Tem muita gente que às vezes por causa de uma falha, por causa de uma recaída, por causa de uma questão qualquer, ele se prostra e diz, não, agora eu não posso mais, agora eu estou acabado, estou arrasado. Não, Deus te ama. Quanto mais for a sua causa difícil, Deus está mais próximo de você para estender a mão para você. Mas nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento, ter vontade de orar, porque Deus move o sobrenatural. Deus move o sobrenatural por causa da oração. Nós já conhecemos a oração de Ezequias. Ele recebeu a notícia, estou doente, vou morrer. Isaías foi lá dar a notícia para ele. Ele virou o rosto para a parede e chorou e orou ao Senhor. Tem misericórdia de mim, tem andado o Senhor com integridade de coração diante do Senhor. Deus manda, antes do profeta sair do vilarejo, volta lá e diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos a ele. E Deus moveu o sobrenatural. Ele disse, mas qual é o sinal que Deus vai me dar que isso vai acontecer? E Isaías disse, você que escolhe. Você quer que a sombra se adiante ou quer retroceda? E ele disse, adiantar é fácil, porque o sol já está fazendo o seu percurso normal e a sombra vem vindo. Eu quero que retroceda. E o sol retrocedeu 10 graus. E é confirmado pelos cientistas, pelos astrônomos, essa falha no sistema solar por causa de um homem. Josué estava pelejando a batalha, o povo de Israel conquistando as terras que Deus lhes dera. E Josué, em determinado momento, diz, não, essa luta não pode acabar agora. Não pode escurecer. Pare o sol. E o Senhor parou o sol. Até que eles vencessem o inimigo. Irmãos, a oração de uma pessoa justa está aqui no texto. A oração de uma pessoa justa pode muito em seus efeitos. Mas não é porque a pessoa é perfeita. É a oração da pessoa justa que entende, né, que ela é pecadora, que ela peca, mas que ela tem um Deus. Tem um Deus que perdoa os seus pecados. Tem um Deus que é amoroso. Tem um Deus que não guarda mágoas, que não guarda rancorzinho. Muitas vezes os nossos amigos, nossos irmãos, pais e por aí vai, nós que somos humanos, né? A gente diz, eu estou precisando tanto de fulano, e essa pessoa pode me atender, não vai lhe custar nada, ela pode me socorrer, mas é que uns tempos atrás eu falei algo, eu pisei na bola, e ela guardou raiva de mim, eu não vou falar porque ela não vai me atender, né? Uma situação fácil de ser resolvida, mas a pessoa lembra, puxa vida, mas ela não vai fazer isso por mim. Deus não é assim. Deus não é dessa maneira. Muito pelo contrário. Deus nos ama. E Ele não tem prazer em postergar o nosso sofrimento ou qualquer tipo de situação. Deus não tem prazer nisso. Quando o Tiago está dizendo, ele está nos chamando a atenção para esse fato. Veja o que Deus faz por causa da sua oração. Não era só de Elias, é a sua oração. Mas nós temos dificuldades para orar, irmãos. Se tem uma coisa que o diabo tenta ao ser humano, tenta você, eu, todos nós, para não fazer, é orar. Tem algo que Satanás faz de tudo para que a gente não faça, é orar. Você pode cantar, né? Você pode trabalhar na igreja, vir resolver muitas coisas, né? É muito mais fácil. Mas orar é algo tão simples, mas ao mesmo tempo muito delicado. Porque Satanás faz tudo para você não orar. Pode fazer prova.
Você pode olhar para você mesmo e se perguntar, quantas vezes eu oro por dia? Né? Quanto tempo eu tiro de oração? Eu tenho 24 horas. Quanto tempo eu tiro para falar com meu Deus? Se for com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu filho, você tem bastante tempo, né? Vocês podem dizer, eu amo meu Deus, estou apaixonado pelo meu Deus. Mas, e a demonstração? Você pode cantar, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra, nos céus, rei maior que o meu. Você pode cantar isso. Mas e na prática? E na hora de praticar? Isso é verdade? Ou vem uma lutazinha, já trememos todo. Ah, meu Deus, estou perdido, vou morrer, estou acabado. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquela situação? E agora? Como é que vai ser? Não é verdade. Se não estamos, irmãos, buscando a Deus. A oração é realmente a ferramenta que nós temos, que não custa nada, ninguém pode te impedir. Ninguém pode te impedir. Uma ferramenta poderosíssima para frustrar, para derrotar Satanás. Para acabar com os planos de Satanás. Sabe por que nós perdemos muita coisa na nossa vida? Sabe por que nós tropeçamos tanto? Sabe por que nós sofremos? Sabe por que muitas coisas às vezes retardam na nossa vida por falta de oração? Porque oração é conversa com Deus. É colocar diante de Deus as nossas questões. Oração é abrir o coração para Deus. Ele já sabe, mas Ele está esperando de nós a nossa atitude. Ele quer ter relacionamento conosco. Quer compartilhar conosco das nossas dificuldades, das nossas alegrias. Jesus se preocupou com isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. Veja bem o que Jesus disse. Quando ele fala sobre a oração, ele ensina. Mateus 6, versículo 7. Eu vou ler o 6 também, porque eu já mencionei aqui. Mateus 6, 6 em diante. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Veja bem, irmãos, agora vamos para a incoerência que há nos dias de hoje. O texto diz, orando não useis de vãs repetições. E aí Jesus ensina como orar. Por que muitas vezes, irmãos, até oramos, mas não somos atendidos? O texto diz, não useis de vãs repetições, mas quando se fala em oração, tirando quem tem o esclarecimento, a maioria vai dizer o quê? A oração do Pai Nosso. E fazem repetições, só ora, só sabe fazer isso. Mas Jesus já falou, não useis de vãs repetições. Não sejam como gentios. Gentios eram os não cristãos, as pessoas que não conheciam os ensinamentos bíblicos, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Já viram aquelas pessoas que pegam, eu não sei como é que é o nome daqui, quem foi católico, fica com aquela bolinha na mão, fica terço, fica naquilo ali, né? E ali fica horas e horas ali. E tem gente que, como é que é aquele negócio? Tem que, penitência, eu não sei como é que é. Eu sei que tem que repetir, não sei quantas vezes aquilo, né? E fica ali. Aí, agora a coisa já melhorou. Mas, de repente, ia lá falar com o líder lá,
Ah, tem que fazer tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos não sei o quê. Não useis de vãs repetições. Porque não é pelo muito falar. Deus é o nosso coração. E aí, irmãos, Jesus ensina padrões que o homem precisa respeitar para que ele seja ouvido. Nós temos um Deus, e Jesus diz assim: vocês devem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos um Deus que é santo. Nós precisamos exaltar o nome de Deus, enaltecer a Deus, independente da circunstância. Independente da circunstância. Jesus está dizendo, esse Deus não muda. Né? Honre o nome desse Deus, santifique o nome desse Deus. E diga para ele, venha sobre a minha vida o teu reino, o teu reinado. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Precisamos entender que a nossa oração, quando nós vamos falar com Deus, nós não estamos falando com um Joãozinho qualquer, com um líder qualquer, mas nós estamos falando com o Todo-Poderoso. E que a vontade dele precisa ser estabelecida na nossa vida. A vontade dele é soberana, inegociável. Reconhecimento, irmãos. Exaltação. Precisamos pedir a ele que ele reine sobre nossa vida. Reconhecimento que quem nos dá o pão de cada dia, quem nos sustenta é Deus. Também precisamos aprender sobre oração, sobre perdão, sobre amor. Ele diz, perdoai nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Precisamos reconhecer que sem Deus nós estamos arrasados, estamos perdidos. Às vezes nós até oramos bastante. Mas muitas vezes como a oração do fariseu. Não literalmente com as palavras que ele disse. Ele foi para a praça, onde tinha bastante gente, e disse, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como um destes pecadores. Né? Mas o publicano colocou a mão no peito, abaixou a cabeça. Sê por mim, Senhor, pecador. Jesus disse que Deus ouviu a oração do publicano, não do fariseu, que até entendia da lei, conhecia bem a lei, mas não guardava. Só quando lhes interessava. Muitas vezes nós encontramos circunstâncias em que, às vezes, também nós nos colocamos como o fariseu. E isso é um perigo. Ah, mas que é isso? O senhor está falando muito forte com a gente hoje, né? Falando de fariseu, de ser hipócrita, né? Mas isso é sem querer, irmãos. Nós, às vezes, não nos damos conta disso. Às vezes a gente chega e empurramos a nossa questão para Deus como se ele tivesse a obrigação de resolver. Né? Como se tivesse a obrigação de resolver. Eu estava falando com o pastor Tiago sobre as viagens, geração fiel. Eu disse, vocês não podem ser assim. Você não pode fazer assim. Não pode chegar na última hora, não tem mais jeito, tem que viajar. Senhor, abençoa o nosso caminho, abençoa a nossa viagem. Não é assim, não. Eu falo assim, porque eu tenho abertura para falar, e ele me conhece, não tem problema nenhum. Não estou expondo, viu, Inga, viu. Mas é isso, ele fala de mim também, quando tem que falar. Então, não pode ser assim.
Você tem que orar, viaja mês que vem, já tem que estar orando, tem que estar pedindo a Deus. Se tem alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa, que Deus já mostre. Que Deus já venha preparar para que não aconteça. Oração preventiva. Nós temos que orar preventivamente. A Shirley disse que orava pelos genros dela, quando nossas filhas eram pequenas. Depois que ela me falou, passei a orar também. Mas, naquela época, Deus deu entendimento a ela como mãe, para orar pelos futuros genros, que ela nem sabia onde estava lá no Rio de Janeiro, né? Ela começou a orar. Isso é oração preventiva. Você que tem filho pequeno, você deve fazer isso também. Porque se você não orar, o diabo vai colocar o príncipe encantado que ele tem para o seu filho e para a sua filha. Ele vai colocar a princesa encantada, mas está encantada, não é aquilo. Às vezes a gente só olha o príncipe, esquece que está encantado. Não é aquilo ali, é um encantamento. Aí nós mesmos caímos na besteira. Ah, é maravilhoso, meu genro é maravilhoso, minha sogra, que benção, é isso, aquilo. Depois a bomba vem. Né? Depois o encantamento sai e fica só desgraça. Porque não é encantado nada. Não é, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que orar preventivamente. Não nos deixeis cair em tentação. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. São expressões que delegam para Deus poder sobre a nossa vida, sobre nossas ações, sobre o nosso falar. São expressões que delegam para Deus autoridade sobre nossa vida. Agora, você delegando para Deus, você tem alguma coisa a temer? Será que você faz melhor do que Deus? Será? Então, se você delegou para Deus, aí você pode descansar. Porque você delegou para Deus. Você repassou para Deus. Né? Mas nós esquecemos. E agimos sim, como fariseu. Porque nós entendemos da Bíblia, conhecemos a Bíblia. Né? Mas achamos que Deus tem a obrigação de nos atender porque nós conhecemos a Bíblia, porque somos cristãos. Né? Porque somos melhores que outros. Não somos, não. Não somos, não. Irmãos, qualquer pessoa que orar ao Senhor e orar com fé e reconhecer o seu estado e reconhecer quem Deus é, ela está apta a receber a bênção de Deus da maneira que Deus quiser. Estou errado? Lá na cruz, o que o ladrão falou? Hã? Não conversou muito com Jesus, não. Ele só reconheceu quem era Jesus, falou para o seu colega: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele mal nenhum cometeu. Ele não. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, coisa maravilhosa. Ele reconheceu: o Senhor tem um reino. Eu reconheço que o Senhor tem um reino, que o Senhor é rei. Ele podia pensar igual o outro: esse cara está na mesma situação do que nós. Mas ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo, por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu tenho pedido a Deus que me dê mais vontade de orar. Se você não tem tido vontade de orar, se não é uma prática cotidiana sua, está errado. E nós precisamos orar mais.
Porque o sobrenatural que nós estamos esperando só vai acontecer quando nós orarmos. Quando nós orarmos, adquirimos o hábito de orar. Oração é conversa com Deus. É compartilhamento, relacionamento com Deus. É quando você fala. Deus não está, a multidão está reunida, Deus não vai. Não, Deus é você e Deus. O canal está aberto, tem uma linha direta com você. Ela é exclusivamente sua. Cada um de nós temos um canal liberado com Deus. Mas às vezes queremos ser crente, o crente de 6 horas, né? 6 horas por mim. Vamos orar, irmãos. Ô, irmão, vamos orar? Não, 6 horas por mim. Pede a Deus por mim, o crente de 6 horas. Porque não gosta de orar. E isso que eu estou falando parece ser um sermão assim, água com açúcar, né? Todo mundo sabe disso. Parece que é aquela coisa assim, isso aí eu já sei desde quando eu nasci. O jovem rico falou isso para Jesus, né? O jovem rico. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sabe os mandamentos? Isso aí desde a minha meninice eu sei. Isso é simples, eu sei. Tá bom, então vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. O que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo, se você sabe desde a sua meninice que o meu reino, o céu, que é o grande tesouro, se você sabe desde pequeno, você está dizendo isso que sabe desde pequeno, então prova. Prova que você sabe que tem um tesouro muito maior do que você tem. Prova agora. Jesus não estava falando, tem gente que pega assim, bom, então tem que ser pobre, tem que vender tudo, tem que viver como miserável. Não era isso, não. A questão do jovem rico era esta. Você sabe os mandamentos? Sei. Bom, então vende tudo que você tem e se agarra nele, então. Prova agora. Aí a situação mudou. Né? Tem muita gente que pensa assim também, já sei. Isso aí estou cansado de saber. Mas eu pergunto, você pode estar cansado de saber, mas você está cansado de praticar? Nós estamos cansados de praticar isso? Não. Não, irmãos. Por isso, Tiago chama a figura de Elias para testificar do poder da oração. Ninguém pode dar desculpa, eu não oro muito porque Deus não me ouve, eu não sou muito fiel a Deus, eu sou uma pessoa volúvel, né? E tal. Tiago diz, Elias era homem sujeito às mesmas tentações como nós. E ele orou e Deus moveu o sobrenatural. Eu não sei, mas você sabe da sua vida. Mas eu quero sinalizar dizendo, se você não é um homem de oração, uma mulher de oração, pode ter certeza. Isso não é pré-condição para a salvação, mas é pré-condição para que você seja mais abençoado do que você já é. É pré-condição, é bíblico. É bíblico isso. Você pede e vai receber. Sob a avaliação de Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É pré-condição para que você tenha suas questões bem resolvidas. Oração. E a oração que Jesus ensinou, a oração de prevenção. Não, na luta, a gente ora, porque aí não. Aí faz igual o Jonas lá, que eu estou aqui no ventre desse peixe aqui, agora estou arrasado. Deus me mandou uma coisa, desobedeci, estou arrasado. Ali ele fez aquela oração, né? Mas ele estava naquela situação.
A oração do desespero, a gente faz. Tá aí? A oração do desespero, todos nós fazemos. Passamos até a noite toda sem orar. Aliás, sem dormir, orando. É só a gente ter um ente querido lá no hospital, lá entre a vida e a morte, a gente vai, vamos orar, já liga para o irmão, manda mensagem para o outro, eu recebo mensagem direto, ora por essa situação, ora por outro, move um monte de gente para orar. Né? Mas porque o desespero está ali. Ali é a porta. Mas Deus quer que nós oremos preventivamente. Preventivamente. Né? Ele quer nos abençoar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos adquirir o hábito de orar, igreja. Orar mais. Orar mais. Nós temos o nosso culto de oração às quartas-feiras aqui na igreja. Temos tido um grupo de 10, 12, às vezes 8, às vezes 6, mas nós não paramos de orar. Nós não deixamos de orar. Porque Deus se agrada da nossa oração. Se você não pode vir, você ora. Os irmãos estão lá na igreja agora orando. Eu vou orar também. Adquira o hábito de ter um momento com Deus para você falar com Deus. Para você falar com Deus. Não ore somente quando você acorda, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir, que são orações, eu vou dizer assim, perdoe os irmãos, mas são orações que, na verdade, expressam só uma questão do dever. Tem que orar por causa da comida. Tem que orar. Isso, não, ore espontaneamente. Espontaneamente. Tá? Ore com prazer de orar. Com prazer de orar. Nós vamos ouvir a música Tu És Soberano, que eles iam cantar. Entendendo que Deus é soberano. E depois vamos orar encerrando o nosso culto nesta noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Vamos estar cantando essa música. Vamos ficar em pé e encerrando uma oração ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor Deus, amado Pai, Tu és soberano, Senhor. É o que nós declaramos agora sobre a terra, sobre os céus. Tu és absoluto, Pai. E apesar da Tua glória, meu Deus, esplendorosa, o Senhor se importa comigo. Isso é maravilhoso, Deus. Não tem como expressar com nossas palavras. Deus, o Senhor se importa com o ser humano. Miseráveis que somos. O Senhor, com todo esse esplendor, se importa conosco, Pai. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não me importo com o Senhor. Me perdoa porque, ó Deus, muitas vezes nós não nos importamos com o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Falamos, declaramos da boca para fora. Mas às vezes vamos recorrer a outras circunstâncias, a seres humanos. Não lhes damos a devida importância através da oração no dia a dia. Ó Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. E nos leva ao Senhor, como diz a letra dessa música. Ao Senhor. Amar-me, leva-me a ti, Senhor. Através do teu amor tão grande. Porque o Senhor é tremendo e maravilhoso. Obrigado, meu Pai, por esta palavra nesta noite. Que fique guardada em nossos corações. E que possamos, ó Deus, desenvolver o hábito de orar. E orar mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Há algum irmão que está de aniversário? O Ciro já foi, né? Então, vamos mais só o estribilho e encerramos o culto. Abraço, seu irmão. Mais uma vez esse estrofe, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.